Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Betânia e hoje a aula é sobre intraempreendedorismo e eu vou falar um pouquinho sobre os conceitos e as aplicações desse tipo de empreendedorismo dentro das empresas, tá? A aula vai ser bem curtinha, porque é um tema que é mais um conceito mesmo, então eu espero que vocês aproveitem e que vocês gostem. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês agora sobre a definição e as características do intraempreendedorismo. Ele é um sistema feito para acelerar as inovações dentro das grandes empresas, usando o melhor de seus talentos empreendedores. Ou seja, ele é feito para gerar inovação dentro das empresas, mas com pessoas que já estão dentro, pessoas que trabalham nessas empresas, nessas organizações, que já conhecem como funciona todo o esquema lá dentro, os processos, os projetos, como é o andamento das coisas, quais as preferências da empresa e etc. Ele dá a possibilidade de participação dos funcionários como donos da empresa, podendo ajudar na criação de ideias, mesmo que indiretamente. Porque quando você dá autonomia para o seu funcionário, quando você dá a possibilidade dele desenvolver ideias, dele te dar ideias novas e ter ideias novas, ele vai se sentir mais importante, ele vai se sentir com uma voz muito mais impactante, muito maior dentro da organização. A harmonia dentro da empresa vai ser maior, porque ele não vai mais ter aquele negócio, eu não faço nada, não posso falar nada, que ninguém vai me ouvir, né? Então ele pode ser ouvido. Bom, e as características dos funcionários quando eles têm esse tipo de oportunidade são: eles se sentem livres para compartilhar suas ideias com os seus superiores sem medo dos riscos. Porque você não vai ter aquele medo de dar uma ideia se o seu superior está te dando a oportunidade, está te dando a possibilidade de você ter uma ideia nova e falar para ele, entendeu? Eles vão sentir mais paixão pelo que fazem, vão ter atenção às novas ideias, criatividade e ousadia, descoberta de novas oportunidades, persistência e dedicação, autoconfiança e proatividade. Agora eu vou falar um pouquinho da história desse termo para vocês. Bom, as empresas, quando esse termo foi criado, elas não estavam muito dispostas a dar para esses funcionários autonomia, a oportunidade de criar, principalmente de errar, porque eles teriam que financiar uma inovação e pagar pelos erros durante esse processo, certo? Então, por isso que eles não davam essa abertura para os funcionários. Eles tinham medo que o funcionário desse uma ideia que provavelmente ou possivelmente não trouxesse benefícios, e aí, automaticamente, consequentemente, todo mundo teria que arcar com esse erro, né? Mas hoje, esse tipo de gestão, ele é muito mais difundido e valorizado pelas organizações por tantos benefícios que eu já citei anteriormente, né? Não são benefícios só para o seu funcionário, apesar de já ser um bom motivo para você aplicar isso na sua empresa, mas traz benefícios para você e para sua empresa também. Porque não são todas as ideias que vão ter erros, que vão ter prejuízos, que você vai ter que arcar com tudo isso, e seus outros funcionários também. Muitas ideias, a maioria, elas serão validadas antes e terão, consequentemente, resultados positivos. Mas qual que é a diferença entre o intraempreendedorismo e o empreendedorismo normal mesmo, que a gente já conhece? Como eu já disse, o intraempreendedor, ele desenvolve ideias e soluções a partir de algo já existente. Então, se você tem uma empresa que trabalha com um produto, ele vai fazer melhorias nesse produto, ele vai pensar em como esse produto pode ser mais inovador do que já é. O intraempreendedor, ele possui o apoio da organização. Como eu já disse, todas as pessoas vão arcar com os prejuízos se tiver esses prejuízos, mas elas também vão arcar com todos os ganhos e os acertos que essa ideia vai trazer. O intraempreendedor, ele trabalha empreendendo para os outros. Por quê? Porque a empresa, ela tem muitas pessoas envolvidas, então ele não é para ele mesmo que ele está empreendendo, é para as pessoas, é para a sociedade, entendeu? Já o empreendedor, ele cria ideias e inicia algo novo. Então, ele não vai trabalhar a partir de uma ideia que já existe, de uma empresa que já existe. Ele vai criar um produto novo, uma empresa nova, uma coisa inovadora, mas pensando sozinho e assumindo risco sozinho. Ele vai trabalhar de forma independente e, consequentemente, somente ele vai arcar com os prejuízos caso tenha. E o empreendedor também, ele prefere ter a própria empresa, porque ele não vai simplesmente chegar numa empresa, dar uma ideia e simplesmente isso ir embora, né? Então, ele vai querer ter a sua própria empresa para aplicar a sua ideia
no mercado, né, para lançar sua ideia no mercado. Porém, há algumas diferenças que foram ressaltadas, né, que o intraempreendedor ele trabalha dentro de uma organização, todo mundo arca com os riscos, com os prejuízos, com os ganhos, com os acertos e os erros, e o empreendedor ele trabalha fora, ele trabalha sozinho e ele arca sozinho com os seus prejuízos ou erros, acertos, ganhos, etc. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre os tipos de intraempreendedorismo. Existem dois tipos e eles são o intraempreendedorismo spin-off e o de valor agregado. O spin-off, ele foge dos produtos que a empresa originalmente é conhecida. Então, por exemplo, você pode trabalhar numa empresa que vende somente um tipo de produto, mas você vai ter uma ideia inovadora e que pode ser que tenha alguma coisa a ver com o produto que vocês já trabalham, mas um produto novo, uma coisa diferente. E ele surge através dos recursos financeiros ou de pesquisas. É preciso ter investimento e uma pesquisa em torno de vários fatores, né? Se isso vai ser aceito no mercado ou não, enfim. O de valor agregado, ele é bem o oposto disso. Ele é ligado à principal atividade da empresa. Então, ele vai gerar inovação e crescimento, mas a partir de uma melhoria em uma coisa que já existe, não necessariamente na criação de um novo produto, como é no spin-off. A gente já viu todos os conceitos, a parte mais teórica, mas como que as empresas vão aplicar isso, né? Vocês ficam pensando, cadê o exemplo, né? Um exemplo muito interessante é o da PlayStation. Eles aplicaram o intraempreendedorismo spin-off. A empresa, ela fabricava e vendia apenas Walkmans e aparelhos de som, e eles eram totalmente contra o mercado de jogos, venda de jogos, esse tipo de coisa. Mas um funcionário teve uma ideia, e eles viram uma oportunidade nessa ideia, uma oportunidade muito boa de crescer, de fazer dar certo, e eles investiram nela. E foi assim que nasceu a PlayStation. Então, uma ideia que antes eles rejeitavam totalmente, hoje é uma coisa super conhecida. As aplicações da Leroy Merlin. Vocês ficam pensando, cara, é uma empresa de construção, como que eles vão aplicar empreendedorismo nisso? Como que eles vão inovar nesse tipo de coisa, né? Gente, acreditem, eles conseguiram. Eles criaram o projeto Leroy Merlin Visão 2020. Esse projeto, ele consistia em analisar o mercado, mas para quê? Vocês sabem que nos bairros existem lojas de pequeno porte. Então, existem várias lojas de construção, mercearias, etc. Então, o que vai fazer as pessoas não comprarem na loja do bairro de construção e irem até um ponto mais longe onde fica a Leroy Merlin? O que vai atrair essas pessoas até a Leroy? Eles pensaram nisso. Então, a empresa se baseou em 6 pilares indispensáveis, que são resultados econômicos, relações com os clientes, equipe, produtos, serviços e sustentabilidade, para se adaptar ao futuro e obter resultados de destaque em um mercado super saturado. Então, a Leroy investiu na opinião e colaboração dos seus funcionários. E o projeto foi dividido em 3 fases. A primeira fase foi a fase de visitas. Então, o que consistia nessa fase de visitas? Os cargos superiores na hierarquia, eles foram visitar outros países. Os intermediários, outros estados. E os cargos mais baixos foram visitar outras cidades. Mas para que isso? Eles foram analisar e conversar com clientes e concorrentes para entender o mercado presente que eles estavam inseridos, qual que é a necessidade do cliente naquele momento, né? Então, eles foram fazer isso, entender o que estava acontecendo naquele momento. E ao final dessas visitas, o pessoal se reunia e discutia as inspirações, as ideias interessantes que eles acharam e pontos relevantes a serem levados para essas reuniões. A fase 2 é a fase das cartas tendência. Nessa fase, os funcionários escreveram cartas tendência com suas visões futuras sobre o mercado e o que eles deviam priorizar. Então, o que o mercado vai oferecer daqui a alguns anos? O que a gente pode oferecer daqui a alguns anos? O que a gente deve priorizar e o que a gente deve melhorar para o futuro. A fase 3 foi a criação da plataforma. A plataforma era uma plataforma online, onde o pessoal podia lá digitar suas ideias, colocar suas ideias, e aí essas ideias iriam ser analisadas, e as melhores seriam premiadas e aplicadas no Leroy. Como 2 exemplos eu trouxe, que é um espaço onde as pessoas que têm filhos pequenos poderiam levar os seus filhos até a loja, e se eles estivessem com fome, por exemplo, ou precisassem trocar fralda, eles pudessem fazer isso nesse espaço, esquentar o leite no micro-ondas, por exemplo,
tinham várias ferramentas para esses pais cuidarem dos seus filhos, não precisarem ir numa loja mais perto por ter que deixar o seu filho com alguém, ou para o seu filho, entre aspas, não dar trabalho durante o tempo que você fosse ficar na loja. O segundo exemplo são os produtos de amarração de carga. E por que eles fizeram isso? Algumas pessoas perceberam que os clientes, quando eles compravam várias coisas ou coisas muito grandes, para eles amarrarem, juntarem essas coisas ou amarrarem no carro para, por exemplo, não cair, não bater nas portas, enfim, eles amarravam essas coisas com coisas que eles tinham dentro do carro. Então, podia ser coisas improvisadas, que não eram próprias para isso. Então, a Leroy resolveu investir em ferramentas específicas para eles amarrarem esses produtos e deixarem os produtos seguros ao levar para casa. Então, foi uma oportunidade que eles viram de fazer com que os clientes tivessem, não vou poder levar esse produto hoje porque não trouxe nenhuma ferramenta para poder levar ele de uma forma segura para casa, mas lá na Leroy eles iam disponibilizar isso para você. E para a Leroy, dar a voz e autonomia aos funcionários foi essencial para a visão intraempreendedora da empresa, justamente por isso, porque dar voz para os funcionários e autonomia traz ideias, traz motivação, o pessoal vai chegando, eles vão querer participar. A Nubank é a maior startup da América Latina e eles criaram um sistema de squads. Mas o que são esses squads, né? Eles são pequenos grupos funcionais que são responsáveis por uma única parte do sistema. Então, por exemplo, quando a empresa quer criar um novo serviço, ela separa um squad específico por aquela área, aquela vertente, e bota eles para trabalhar e resolver ou problema ou criar esse serviço que eles têm em mente. O intraempreendedorismo para a Nubank significa ser um long life learner, que é ter aprendizado contínuo, por sempre estar trabalhando em grupo, sempre estar em contato com outras pessoas. Construir relacionamentos, gerar valor e compartilhar conhecimento. E tudo isso se deve porque o trabalho é feito em grupo. As pessoas, elas trabalham juntas para desenvolver novas ideias. Gente, a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal, ative o sininho para as notificações dos vídeos chegarem assim que o vídeo for postado. Deixa seu like, seu comentário se você gostou do vídeo e fala pra gente se você gostou, se você vai aplicar isso na sua empresa, se você achou interessante. E responda o nosso formulário de feedback aqui na descrição do vídeo. É um formulário bem rapidinho e ele é muito importante para a gente saber se a aula está tendo qualidade, se vocês estão gostando, o que a gente deve melhorar, o que a gente deve manter. Então, responde aí para ajudar a gente. É isso, gente. Boa noite para vocês. Espero que vocês apliquem isso na empresa de vocês. E é isso. Um beijo.